a Deus. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 9, versículos 1 ao 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 5. Me encontro muito feliz de estar aqui nessa noite trazendo a palavra de Deus. Hoje estivemos ali na Santa Ceia, tivemos uma Santa Ceia abençoada, né? Eu fiquei muito emocionado quando o pastor contou o testemunho daquela irmã, né? A irmã era chefe do terreiro lá no Areal, e ela foi na igreja e ali ela sentiu uma coisa muito forte nela, e ela chegou para o presbítero Moisés e perguntou: como que eu posso fazer, como que eu faço para parar de fazer o mal? Eu quero isso daí que vocês, de Jesus aí que vocês tanto falam. E hoje ela já batizou. Jesus faz isso, né? Deus, Jesus ainda salva, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Todos acharam? O texto diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, ó Pai. Pai, nesse momento, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, o teu povo, Senhor. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um. Pai, nesse momento, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para convencer, Pai, o pecador dos seus pecados, possa consolar, Pai, também aqueles que estão entristecidos, e que essa palavra venha dar força, ânimo e possa trazer despertamento. Pai, nesse momento, silencie toda a carne e que teu Espírito possa falar nesse momento. É isso que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos fala da conversão de Saulo. Saulo, em aramaico, da comunidade judeia em Jerusalém. E Paulo, a forma romana de seu nome. Alguns falam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas o nome dele nunca foi mudado. Sempre foi o mesmo. Você não encontra na Bíblia Deus mudando o nome dele. Mas o nome dele sempre foi Paulo, mesmo quando a Bíblia chama ele de Saulo. E ele era natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia. E era um cidadão romano. Título que herdou, né, pelo seu pai ou por algum parente que prestou serviços a Roma.
Esse homem, com aproximadamente 6 anos de idade, foi à escola, foi à sinagoga para ser estudado na Torá e no hebraico. De acordo com Atos, capítulo 22, ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. No capítulo 9, Saulo vai até o sumo sacerdote, aonde que eu já li, e pede recomendações para conseguir apoio das sinagogas de Damasco, região sob domínio de um outro povo, ou seja, nabateus, para perseguir os cristãos fora de Jerusalém. Mas o interessante do texto é que no versículo 1 a Bíblia diz: e respirando ainda ameaças de mortes. Por que o texto diz respirando ainda ameaças de morte? Ele está aqui, o texto está lembrando da morte de Estevão. Quem era Estevão? Se você observar no capítulo 6, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de fé e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, levantaram-se alguns que eram ali da sinagoga e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e o levaram ao conselho, falando que ele estava o quê? Falando várias blasfemas, e apresentaram ali falsas testemunhas contra esse homem cheio do Espírito Santo, que é Estevão. Aí eu vou resumir bastante. Todos nós conhecemos a história desse homem, os feitos desse homem. A Bíblia diz no capítulo 7 que Estevão, ele quando estava quase sendo apedrejado, a Bíblia diz que os céus se abriram quando esse homem estava prestes a ser apedrejado. Eu aprendo uma lição aqui nesse texto. É melhor você ser perseguido, é melhor você ser apedrejado e ver os céus abertos, do que você ficar de braços cruzados, sem fazer nada para o Senhor, nada na obra de Deus, e continuar vendo o céu fechado. Então, no capítulo 9, o qual nós lemos, que Saulo ele pede cartas para perseguir os cristãos verdadeiros lá em Damasco. Mas após esse homem ser apedrejado porque não negou a sua fé em Cristo Jesus, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. E se surgisse uma lei, um decreto, proibindo a igreja de pregar sobre certos assuntos da Bíblia, será que você negaria? Será que eu negaria? Será que eu permaneceria na minha posição? Ou continuava fazendo igual esse homem, um homem cheio de coragem, cheio de ousadia, ser cheio do Espírito Santo como ele era, pregando a palavra de Deus? Porque nós criamos um conceito que ser cheio do Espírito Santo é pular, é rodar dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é virar cambalhota. Não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo também é você não negar a fé em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é você perdoar. Ser cheio do Espírito Santo é você amar o próximo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter suas contas em dias. Agora a pessoa pula, profetiza, prega e anda por aí da calote. Ele pode estar cheio de outra coisa, menos do que o Espírito Santo. E se saísse um decreto
nesse exato momento, a partir de hoje, não pode pregar sobre isso. Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Já pensou sair um decreto assim? Vocês estão proibidos de pregar sobre isso. Vocês pregariam ou negariam Jesus? Esse homem não negou a sua fé. Porque pode sair. Você lembra de Daniel? Surgiu um decreto lá na época de Daniel, lá na Babilônia. Olha, é proibido adorar ao Deus de Israel. Sabe o que Daniel fez? Começou a orar 3 vezes ao dia. Proibiram, mas ele falou: não, eu não vou deixar de orar meu Deus, não. Vou orar 3 vezes ao dia, vou orar mais ainda. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que houve um decreto. Olha, quando tocar a orquestra, todos vocês terão que se dobrar à estátua de Nabucodonosor. Quem não se dobrar será lançado dentro da fornalha. Aí a Bíblia diz que tocaram a orquestra e todos ali se prostraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram em pé. Aí falaram: acho que esses jovens aí não entenderam, não. Dá mais uma chance. Vai lá, fala com eles. Olha, o rei disse que quando ouvirem a orquestra tocando, é para todo mundo se prostrar diante da estátua. Aí ele diz: toca a orquestra. E a Bíblia diz que eles permaneceram na mesma posição. Porque um verdadeiro adorador, independente das circunstâncias, independente da situação, ele permanece na mesma posição. Tá difícil, meu irmão? Tá difícil, minha irmã, na tua vida? Permaneça na mesma posição. Independentemente se o mundo já está corrompido, nós cristãos, a igreja permanecerá na mesma posição, independentemente se vai ter fornalha, independentemente se vai ter perseguição, nós vamos continuar na mesma posição. E voltando para o texto, ser cheio do Espírito Santo não é cair dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ficar de pé fora dela. Agora, me olhando correndo aqui dentro, pulando no meio dos irmãos, se alegrando, é muito fácil. Eu quero ver se ficar de pé lá fora, quando o diabo está querendo te dar uma rasteira, quando o ímpio quer te derrubar. E a Bíblia diz que, no versículo 2, ele pediu cartas para Damasco. Se você observar em Atos capítulo 26, versículo 11, em suas próprias palavras, Paulo, depois da sua conversão, ele fala que estava demasiadamente enfurecido. Irmãos, esse homem estava tão cheio de ódio no coração e fúria, que ele pediu cartas para ir até em Damasco. Ele pediu uma autorização para ir até em Damasco, para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. Você sabia quantos quilômetros aonde que Paulo estava, de Jerusalém até Damasco ficava? 240 quilômetros que esse homem percorreu, com uma fúria sobre a igreja. E ele percorreu isso tudo. Mas quanto mais Paulo perseguiu os cristãos, quanto mais Paulo açoitava, quanto mais
Paulo prendia os cristãos, mais a igreja crescia. O versículo 2, quando ele pede cartas a Damasco, por que não pensar que Paulo, em sua mente, pensou assim: a primeira incursão deu certo. Eu mandei apedrejar Estevão, ele morreu. Mandei prender os cristãos, então está dando tudo certo. Porque a primeira incursão aqui deu certo. Agora eu vou pedir cartas para ir até em Damasco, eu vou prender mulheres, homens, crianças, açoitar todos eles. Paulo pensou que seria a mesma coisa, porque no início tinha dado certo. Mas a Bíblia diz no versículo 3: e indo no caminho. Ele não chegou nem a entrar na cidade. Indo no caminho. A Bíblia diz que houve o quê? O cercou um resplendor de luz do céu. E Paulo ali, todos já conhecem a história, ele cai por terra, juntamente com os homens que estavam com ele. Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz, o texto diz que ele caiu por terra, e ali ficou cego. Mas o interessante de tudo, que enquanto homens como Saulo fecham portas na terra, Deus abre portas no céu. Você lembra de João? Parecia que seria o fim para João, preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. João já velho, parecia que seria o fim. Talvez João estava desanimado. Aqui vai ser meu fim, encarcerado aqui nessa prisão. Mas Deus falou com João e disse: João, escreve. E João ainda, mesmo dentro de uma prisão, ainda escreveu o livro de Apocalipse. Ou seja, nem aquela prisão deteu a obra de Deus, o evangelho de Cristo. Enquanto homens fecham portas na terra, Deus abre portas no céu. Ou seja, quando você pensar que é o fim, Deus sempre vai te dar uma válvula de escape. E a Bíblia diz que, caminhando para o final, Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho interessante do texto que Jesus disse: por que me persegues? Se Paulo estava perseguindo a igreja, por que Jesus disse isso? Por que me persegues? Aqui eu aprendo outra lição, porque quando persegue a igreja, automaticamente não estão só perseguindo a igreja, mas estão perseguindo o próprio Cristo. Quem persegue a igreja luta contra o próprio Deus. E ele diz: por que me persegues? Versículo 5, isso daqui é muito interessante. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Por que Jesus disse isso? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A palavra recalcitrar significa resistir, ir contra algo que vai te trazer mais sofrimento. Então Jesus está dizendo para Saulo aqui: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhão. O que significa aguilhão? Aguilhão, naquela época, era uma vara de aproximadamente 2,5 metros, com uma ponta de ferro na ponta dela. E para que eles usavam os aguilhões naquela época? Os aguilhões
eles eram usados para um homem amansar um animal que estava bravo. Então, toda vez que um boi, quando ele parava, quando ele não queria obedecer ao seu senhor, ele pegava essa vara com uma ponta de ferro e começava a dar aguilhada no seu gado para ele começar a andar. E muitas vezes o animal não obedecia ao seu senhor e dava até coice. E ele empacava no meio do caminho e não andava mais. Então, o homem, ele pegava o aguilhão e começava a espetar o boi ou o animal para que ele voltasse a trabalhar novamente. E por que Jesus está dizendo isso? É porque Paulo estava como um animal selvagem. Paulo não queria obedecer à voz de Deus. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava dando aguilhada na sua mente para Paulo parar de resistir o chamado que ele tinha na vida dele. Enquanto Paulo resistia o chamado de Deus, mais Deus o feria a consciência dele. Quando o animal não obedecia, mais o seu Senhor feria ele. Então é por isso que o texto, Jesus está dizendo: duro é para ti resistir e contra algo que vai te trazer mais sofrimento. Ou seja, Deus está machucando Paulo para ele parar de resistir o chamado que Deus tinha na vida dele. Automaticamente Jesus estava dizendo: enquanto você estiver resistindo, indo contra, você vai continuar se machucando. Então por isso que Jesus está dizendo assim: para de resistir o meu chamado, para de resistir o chamado que eu tenho para a tua vida, para de resistir, deixa de ser um animal teimoso. Duro é para ti. Enquanto você não parar de resistir, você vai se machucar. E existe também as aguilhadas circunstanciais. O que significa isso? É quando Deus usa as circunstâncias para te trazer de volta para o propósito dele. Você lembra de Jonas? Deus dá uma ordem para Jonas pregar em Nínive. E o que Jonas fez? Pegou o caminho de volta. Fez tudo aquilo que Deus não tinha falado para ele fazer. E Jonas, a Bíblia diz que ele pega um barco e foge. Compra uma passagem e foge. Aí Deus começa a usar o quê? As aguilhadas circunstanciais. Primeira aguilhada circunstanciais. Ele mandou a tempestade. Segundo, o grande peixe. Terceiro, depois que o grande peixe cospe ele na praia, para onde que Jonas vai? Para debaixo da sombra. Outra coisa que eu quero te dizer aqui nessa noite: lugar de profeta não é debaixo da sombra descansando. Lugar de profeta é profetizando em Nínive, é profetizando no mundo. Lugar de profeta não é parado. Lugar de profeta é fazendo a obra de Deus, cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida. Aí Deus manda um bicho e vai lá e tira o profeta da mordomia dele. Aí depois ele toma jeito e vai lá profetizar, pregar para o povo de Nínive. O que eu aprendo também nesse texto? Quando Jonas foge, Jonas ele tinha talentos, como todos nós temos. Só que existe uma diferença de talentos e chamado. Talentos nós possuímos, chamado não, chamado nos possui. Talento, eu posso entrar numa aula e tocar uma bateria, tocar na guitarra, um contrabaixo. Eu posso entrar numa aula de música e aprender a tocar algum instrumento, a louvar. Mas existe alguém que já tem esse dom. Não sei se eu ficaria igual quem já nasce com esse dom.
Porém, talento nós adquirimos. Agora, chamado não. Chamado é diferente. Chamado é Deus que nos chama. Ou seja, você pode até fugir com seus talentos, porque os talentos nós possuímos. Agora, com o seu chamado é diferente. O chamado ele nos possui. Não tem como fugir do nosso chamado. E a Bíblia diz, para eu poder terminar, Deus usa os aguilhões para trazer Paulo à vontade de Deus. Rafael, por que Deus está me machucando? Por que Deus está me ferindo? Cada aguilhada na mente de Paulo, ele estava ferindo ele. Cada cristão que Paulo matava, eles agiam de uma forma diferente. Quando Paulo mandava matar, eles começavam a adorar a Deus. Quando Paulo começava a perseguir, eles começavam a adorar e ainda continuavam pregando. Cada morte de um cristão era uma aguilhada que Deus estava usando na consciência dele. Mas ele, como um animal teimoso, ele estava resistindo. Então, nessa noite, eu não sei qual pontadas que você está tomando. É porque talvez você está fugindo do chamado dele. É porque você está fugindo daquilo que ele tem reservado da tua vida. Enquanto você estiver fugindo do chamado dele, você vai continuar se ferindo, você vai continuar se machucando. Então, nessa noite, Deus manda te comunicar através da palavra dele. Chega de fugir do chamado que ele tem para a tua vida. Chega de fugir do propósito que ele tem reservado da tua vida. Ele te chamou, não é para ficar parado. Ele te chamou para fazer a obra. Porque enquanto você não voltar para a sua posição, você vai continuar se machucando. Você vai continuar, as coisas vão continuar não dando certo para a tua vida. Mas quando você tomar uma posição da tua vida, você vai ver que tudo vai mudar. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas Deus, ele tem um chamado para todos nós. E nessa noite, assim como Cristo fez na vida desse homem, que era perseguidor de cristãos, que matava, que prendia, perseguia, ele tem um chamado também na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, ouviu essa mensagem e compreendeu, Deus nessa noite está me chamando. Se você compreende isso e percebeu que ele tem um chamado na tua vida, essa é a noite de você aceitar Cristo Jesus. Se tem alguém nessa noite que deseja aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós vamos orar por você aqui nessa noite.